Nos últimos dias foi anunciada mais uma federação partidária no Brasil, a União Progressista, formada pela União Brasil e pelos progressistas. E você sabia que em algum momento da história esses partidos foram um só e que isso remonta aos tempos da ditadura militar? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Fala pessoal, eu sou Caio Bruno, especialista em marketing político. Muito obrigado por prestigiar o meu canal. E antes de mais nada, é importante esclarecer o que são as federações partidárias. Elas foram instituídas a partir da Lei 14.208, de setembro de 2021, e as primeiras eleições que elas participaram foram as de 2022. Uma federação partidária é, na verdade, uma união entre dois ou mais partidos que tem como compromisso atuarem juntos e unificados por pelo menos 4 anos. Mas veja bem, não é uma fusão. Cada agremiação mantém sua estrutura e sua autonomia, mas elas têm que agir de modo único nas eleições e no parlamento. Atualmente no Brasil existem 4 federações partidárias. A Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, a federação formada pelo PSOL e pela Rede, a formada pelo PSDB em Cidadania, só que essa está quase extinta, tá? Porque dentro de poucas semanas, o PSDB ele vai ser incorporado ao Podemos, vai acontecer uma fusão. E o Cidadania disse que está fora. E a mais recente delas, a União Progressista, que é a que nós vamos falar em detalhes aqui. Essa federação, aliás, já nasce gigante. Ela tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 109 deputados, empata com o PSD e com o PL na maior bancada de senadores, com 14 senadores, 6 governadores, 1.400 prefeitos, 4 ministérios e um fundo eleitoral de 954 milhões de reais, o maior fundo eleitoral entre os partidos. A federação vai ser presidida em conjunto até o final de 2025 pelo Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, e pelo Antônio Rueda, presidente do União Brasil. E, de alguma maneira, ela marca o retorno da Arena, o partido que foi criado e que deu sustentação ao regime militar. E eu vou explicar por quê. Em 1965, com pouco mais de um ano de instalado, o governo militar ele decreta o Ato Institucional número 2, que, entre outras coisas, extingue todos os partidos políticos existentes e cria dois: a Arena, partido governista, e o MDB, uma espécie de oposição consentida ao regime militar. E evidentemente que a Arena se tornou o maior partido do Brasil. Aliás, tem uma frase que os arenistas diziam na época, que a Arena era o maior partido do Ocidente. Por quê? Porque todos os governadores eram filiados à Arena, lembrando que não tinha eleições diretas, né? Era o presidente da República que indicava o governador e o colégio eleitoral referendava. Todos os prefeitos de capitais também eram da Arena, o prefeito de capital era indicado pelo governador. E aí a maioria dos prefeitos era da Arena, todo o Congresso Nacional, a ampla maioria do Congresso Nacional era da Arena. Enfim, todo político que queria estar próximo do governo, o caminho era se filiar ou era estar junto da Arena. Com o passar do tempo, com crises econômicas, a partir da década de 70, o MDB começa a crescer eleitoralmente. Porque apesar de não ter eleições diretas para presidente, governador e prefeito, para o legislativo, eram permitidas eleições diretas, o governo militar permitia. E aí o MDB começa a crescer no Congresso Nacional, começa a crescer nos parlamentos estaduais e municipais. Se inicia no final do governo Geisel, em 1978, mas se concretiza para valer com o governo Figueiredo. Nós temos a abertura política. E aí nós temos alguns fatos que acontecem durante esse período. O primeiro deles é o fim do AI-5, em 31 de dezembro de 1978. E em 1979, nós temos, além da anistia, nós temos também o fim do bipartidarismo e a volta do pluripartidarismo a partir de 1980. Então, o que acontece? A Arena e o MDB são extintos e surgem 5 novos partidos. A Arena, ela se transforma no PDS, Partido Democrático Social. O MDB se torna o PNDB, que depois, posteriormente, tiraria o P e voltaria a ser o MDB. E mais 3 partidos surgem: o PTB, o PDT e o PT. A decadência do PDS começa em 1982, porque nesse ano aconteceram as primeiras eleições diretas para os governos estaduais. E apesar da sigla ter eleito o maior número de governadores, ela perde nos principais estados para a oposição. Então, por exemplo, em São Paulo, com Franco Montoro, e em Minas Gerais, com Tancredo Neves, quem venceu foi o PMDB. No Rio de Janeiro, com Leonel Brizola, quem venceu foi o PDT. Então, a maior parte da população brasileira começa a ser governada pela oposição.
E um ano e meio depois disso, começa o movimento das diretas já. Esse movimento, ele foi um movimento com amplo apoio popular, um dos maiores movimentos da história do Brasil, e apesar de ele ter levado milhões de brasileiros nas ruas pedindo a volta das eleições diretas para presidente, ele não foi aprovado no Congresso Nacional por 22 votos. E o culpado disso foi o PDS, que deu mais de 100 ausências, ou seja, inviabilizou a votação. Ainda em 1984, o PDS racha de vez. Porque, como a eleição direta não foi concretizada, a sucessão do então presidente General Figueiredo ia ser indireta mesmo, pelo colégio eleitoral, que o PDS tinha maioria. E aí, na convenção do partido, o vencedor foi o então deputado federal e ex-governador Paulo Maluf. Só que ele tinha muita rejeição dentro da sigla e parte dela não queria apoiá-lo de maneira alguma, seja pelo seu estilo político, seja pelo seu histórico, não queriam apoiar. Parte da sigla rompe com o PDS, isso inclui figuras históricas da Arena e também do PDS, como o Sarney, Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, rompem, criam um movimento chamado Frente Liberal para apoiar o candidato da oposição, que era o Tancredo Neves. E aí, nesse acordo político, o Tancredo Neves cede a vice para os dissidentes do PDS, a chamada Frente Liberal, que indicam José Sarney para candidato a vice. Acabou vencendo a eleição em janeiro de 85, por 480 votos a 180, e aí o resto é história, que eu até já contei no outro vídeo aqui um pouquinho, né? E aí esses políticos que formaram a Frente Liberal, eles têm uma capilaridade no Brasil todo, muitos aliados entre governadores, prefeitos, deputados, senadores, evidentemente. Eles criam um partido, o Partido da Frente Liberal, o PFL, que sempre teve cargos no governo Sarney, ministérios. Em 89, eles lançam a candidatura do Aureliano Chaves, que era o ex-vice-presidente do Figueiredo, ministro das Minas e Energia do Sarney, e essa candidatura é um fracasso. Eles integram o governo Collor, integram o governo Itamar, apoiam o Fernando Henrique Cardoso, inclusive sendo o pilar de sustentação do FHC durante os 8 anos do seu governo, tendo como vice o Marco Maciel, filiado ao PFL, e quem dava as cartas no Congresso era Antônio Carlos Magalhães, presidente do Senado durante 4 anos. E na era PT, que começa com o primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, o PFL vai pela primeira vez para a oposição. E aí ele começa a minguar. Ele que sempre teve uma das maiores bancadas na Câmara e no Senado, eleição após eleição diminui seu número de representantes. Até que em 2007 ele faz uma refundação. Ele muda de nome, ele se torna o Democratas. Mas não adianta muito. Ele continua, aliás, a perder prefeitos, perder número de governadores, número de parlamentares. Em 2022, ele se une, ocorre uma fusão entre ele e o PSL. O PSL que sempre foi um partido nanico, mas que cresceu muito em 2018 porque elegeu o presidente da República naquela eleição, que era o Jair Bolsonaro. Na época, o Bolsonaro estava filiado ao PSL e que, graças à sua votação, elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados. Muito bem, em 2022, o Democratas e o PSL resolvem se unir e criam o União Brasil. E desde então, a União Brasil ele tem uma postura meio governista, meio oposicionista, que é uma característica também dessa federação, como nós vamos ver adiante. O PDS, ele fez uma oposição tímida ao Sarney, mas ele era muito pequeno, ele ficou com cerca de 30 deputados. Antes ele tinha mais de 100. Ele integrou o governo Collor, integrou o governo Itamar, integrou o governo Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique, ele passa a se chamar PPB, Partido Progressista Brasileiro. Em 2003, com a chegada do Lula ao Planalto, ele muda de nome de novo, ele se torna PP, Partido Progressista, e é da base do governo do Lula. Foi base do governo da Dilma, foi base do governo do Temer, foi base do governo Bolsonaro, e agora também tem uma parte ali do partido que apoia o Lula de novo. E de uns tempos para cá eles resolveram se chamar só progressistas, não é mais Partido Progressista. Agora, o que muda com a Federação União Progressista para 2026? Muda muita coisa, porque embaralha ainda mais o cenário que já estava confuso. O União Progressista, ele tem 4 ministérios no governo Lula, mas ele tem uma parcela muito grande do partido ou da federação
que é da oposição, entre eles o Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que inclusive já se colocou como pré-candidato a presidente da República. Tem uma parcela que defende o apoio ao Bolsonaro ou ao seu indicado, provavelmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e uma parcela minoritária, principalmente integrada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por alguns parlamentares e pelos ministros do governo que são filiados à federação, defendem o apoio ao Lula. Agora tem outra coisa, essa federação foi criada meio a fórceps. O que eu quero dizer? Que nem todos os interesses estão apaziguados e resolvidos nos estados. Dependendo da localidade do Brasil, da região, o União Brasil apoia um determinado governo, o Progressistas é oposição ou vice-versa. Isso não foi muito bem pacificado. Então, é uma federação muito grande e com muitos conflitos de interesse. Agora, sem dúvida alguma, essa federação, sendo a maior força do Congresso, tendo o maior fundo eleitoral, é personagem fundamental, não só para 2026, como para a governabilidade atual do presidente Lula. É a velha arena de volta, mas com uma roupagem mais central. E você, o que achou? Gostou do conteúdo? Olha, fique ligado que vem muito mais por aí, tá bom? Um abraço e até a próxima!